PL teve uma reunião longa, necessária. Seria mais breve, porque se fosse só a aclamação, como se deu, no nome do senador, futuro senador, ministro Rogério Marinho, para a presidência do Senado, concorrendo pelo PL. Mas havia também outros assuntos para serem discutidos, que dizem respeito à candidatura, dizem respeito à coordenação e os nossos próximos passos, e por isso a reunião demorou um pouquinho mais. Mas, então, passo a palavra aqui ao nosso candidato do PL, candidato que se propõe a fazer um Senado forte, diferente do que a gente tem visto. Bem, bom dia a todos. Nós estivemos reunidos hoje e esse é um processo que amadureceu ao longo das últimas semanas e, por aclamação, os 14 senadores do PL entenderam a necessidade de apresentarmos uma candidatura ao Senado da República, à presidência do Senado da República, presidência do Congresso Nacional, agora no biênio de 23 e 24. E nos coube a honra de ser o escolhido. Nós temos, evidentemente, uma enorme responsabilidade. Estamos vivendo um momento extremamente tenso na vida nacional e um momento de transição política. A importância de termos um parlamento independente, de termos um Senado que tenha as condições necessárias de restabelecer a normalidade democrática e a liberdade de opinião, sobretudo a inviolabilidade dos mandatos dos parlamentares, que é, sem dúvida nenhuma, uma prerrogativa conquistada a duras penas, pela democracia brasileira e está prevista na nossa Constituição. O direito de se expressar livremente, e de ser contraditado e de ser questionado. E nós temos essa responsabilidade, ao mesmo tempo de defendermos um legado de transformações e de mudanças substanciais na economia brasileira que se deram ao longo dos últimos 6 anos, desde o afastamento da ex-presidente Dilma em 2016. Essa modernização do Estado brasileiro propiciou, ao longo dos últimos anos, um robusto crescimento econômico e uma mudança no cenário econômico que se refletiu em todos os aspectos da sociedade brasileira. Então, a necessidade, em função das ameaças que estão postas aí no cenário, de retrocesso, de danificar esse legado, que é um legado da sociedade brasileira, é importante que nós tenhamos um Senado independente, um Senado que tenha altivez e que tenha a capacidade de fazer as tratativas necessárias para, ao mesmo tempo, preservarmos esse legado em benefício da sociedade brasileira e avançarmos nas mudanças estruturantes que estavam ocorrendo nos últimos 6 anos. Nós não pretendemos ser, nem faremos, uma presidência contra o país, de oposição ao país, mas seremos candidatos para sermos um Senado a favor do Brasil, dos brasileiros e da democracia brasileira. A partir de agora, nós começamos a conversar com outros partidos, com outros atores políticos dessa casa, que representam uma parcela substancial do eleitorado brasileiro, e que certamente comungam conosco dos mesmos propósitos, da mesma condição programática e da defesa das conquistas que foram asseguradas nos últimos anos. Vamos conversar com os demais partidos, através dos nossos líderes. Aqui está o líder do PL, o Flávio, aqui está o líder do governo, o Portinho, aqui está o senador Seife. Estivemos há pouco com toda a nossa bancada reunida, inclusive aqueles que não estiveram presentes presencialmente, se fizeram presentes através virtualmente. Então, esse período que antecede o fim do recesso parlamentar, o início do recesso parlamentar, vai ser utilizado por todos nós para conversarmos com os demais senadores, com aqueles que estão na casa e aqueles que foram eleitos, com as demais forças políticas, porque entendemos que essa presidência necessariamente precisa representar o conjunto dos senadores e da população brasileira. Então, basicamente é isso. Senador, de saída, você já tem o compromisso do PP em apoiar a candidatura do senhor ou isso ainda vai ser conversado? Ainda hoje tem reunião dele,
Olha, nós já estivemos conversando com o presidente do PP, né, o Ciro Nogueira, que está afastado, mas na verdade tem esse papel, né, relevante, com vários senadores do partido. Então, uma grande possibilidade de que isso seja consolidado nos próximos dias. Republicanos, as conversas já avançaram, senador? Até porque nós tivemos o presidente Valdemar, na hora em que houve o lançamento da candidatura do atual presidente Arthur, né, para sua recondução na Câmara dos Deputados, isso ficou subentendido de que haveria reciprocidade no Senado Federal. Senador, eu queria perguntar, o senhor falou que vai fazer uma presidência do Senado a favor do Brasil, não vai ser contra o país, mas é óbvio que o presidente eleito, que vai estar governando uma eventual presidência do senhor à frente do Senado, é do campo político oposto. Eu queria saber como é que o senhor projeta que poderia ser essa convivência entre um governo, uma presidência da República do PT e uma presidência do Senado do campo bolsonarista. Bom, primeiro, qualquer senador ele tem a possibilidade constitucional de se candidatar à presidência do Senado da República. E é evidente que o que se espera de um presidente do Senado é que ele seja, sobretudo, um árbitro e que ele necessariamente não tome partes no sentido de obstacular, né, ações tanto do Legislativo como do próprio Executivo. O papel do Legislativo é votar e discutir, o que não tem acontecido, inclusive, nos últimos tempos. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República, por exemplo, se reuniu esse ano, me parece, 6 vezes. E isso certamente prejudicou a qualidade da produção legislativa do Parlamento brasileiro. Isso não é ser contra nem a favor de ninguém. Na verdade, é impedir que o exercício pleno de quem legisla seja exercido. E nós não faremos nem agiremos desta forma. Nós temos interesse de permitir que haja o exercício pleno de se legislar. Então, quem tiver voto, né, a maioria que foi estabelecida, evidentemente, vai ser reconhecida. Então, as ações que porventura vierem, as iniciativas que vierem do governo, serão recepcionadas e colocadas dentro do trâmite normal da casa. Senador, o senhor, desculpa, o senhor foi eleito agora para o primeiro mandato. O fato de o senhor ser um estreante na casa pode dificultar a sua negociação ali individual, já que no Senado é... Claro, não tenha dúvida. Se você chega numa casa com essa estatura, com essa envergadura e com essa tradição, é evidente que o fator experiência pesa. Conhecer como funciona a casa, os seus mecanismos, suas especificidades, os seus meandros, sem dúvida nenhuma, característica importante de quem almeja presidir a casa. O que nós podemos apresentar é que nós temos mais de 30 anos de vida pública. Eu já fui vereador, presidente de Câmara, secretário de município, secretário de governo, deputado federal por 3 mandatos, secretário de governo federal, ministro de Estado e agora senador da República. Então, eu acredito que, com o auxílio dos nossos pares, porque nós temos que formar, de fato, um colegiado. Eu não tenho nenhuma pretensão de administrar essa casa como se eu fosse o único mandatário. Eu vou precisar necessariamente da ajuda, da orientação, dos conselhos e da experiência dos meus pares. E nós faremos isso de uma forma, inclusive, regular. Hoje chegou um reforço, senador. O senador Chico Rodrigues assinou a ficha também, aumentando para 15. Aqui, né, para 15 senadores. A equipe já tem uma orientação para aumentar essa oposição, para fortalecer? Como vai conduzir as pautas da oposição na casa? Olha, claramente o PL emerge dessa eleição como o maior partido do Legislativo, tanto na Câmara como no Senado da República. E nós temos uma pauta muito clara que foi defendida por ocasião das últimas eleições. Uma pauta que preserva essas conquistas econômicas que foram feitas, eu diria, desde o fim do período do PT, né, do desastre que foi o PT, né, até 2016. Então, de 2016 para cá, a modernização econômica e uma pauta de valores. Então, isso certamente nos irmana, nos une. Nós temos, evidentemente, o respeito à diversidade, ao contraditório, a quem pensa diferente. Nós respeitamos e defendemos a democracia. Nós, por exemplo, não aceitamos o fato de que hoje no Brasil nós temos 10 deputados federais que estão literalmente amordaçados.
que tiveram retirado a sua possibilidade e a sua condição de se comunicar com o seu eleitorado através do instrumento que hoje é corriqueiro para todos nós, que são as redes sociais. Então, nós defendemos de forma intransigente a democracia e a inviolabilidade dos mandatos. Para nós, isso é sagrado. Senador, o senhor... Está na Constituição, inclusive. A sua candidatura é pautada, inclusive, nesse enfrentamento, nesse questionamento das atuações do Judiciário, de ministros do Supremo Tribunal Federal? É isso que a sua candidatura... De jeito nenhum. Nós não somos candidatos contra ninguém. Nós somos candidatos a favor do Brasil, da democracia e da Constituição. Cada um dos poderes que a nossa Constituição define tem claramente a sua atuação. O que nós queremos, o que nós pretendemos, o que nós defendemos é que cada poder cumpra o seu papel, cumpra a sua missão. Isso, aliás, restabelece o equilíbrio da democracia brasileira e deve ser aplaudido e almejado por toda a sociedade brasileira. Nós não pretendemos, por exemplo, que o Legislativo seja ou faça, às vezes, do Executivo, nem tampouco do Judiciário. E o mesmo vale para o Judiciário legislar, eventualmente, ou se comportar de tal forma que seja um poder que hipertrofie a posição de outros poderes. Isso desequilibra a democracia brasileira. A reeleição aí do Pacheco vem como um desafio, até porque ele vai ter o apoio do PT no futuro governo. A minha pergunta é, não tem um temor o senhor lançando essa candidatura de perder espaço na mesa numa eventual perda aí dessa eleição e acabar, enfim, esvaziando o poder que o PL, que agora vai ter 15 senadores aqui na casa, teria se tivesse um espaço na mesa? Olha, é evidente que a posição pragmática da posição dos partidos de terem espaço para eventualmente colocarem em prática as suas ideias e se contraporem, fazer um pesos e contrapesos na questão de tramitação de projetos políticos aqui nessa casa, é um fato, né? Sempre existiu e sempre vai existir. Mas nós estamos vivendo um momento em que nós temos que definir qual é a nossa posição e qual é o nosso rumo, o que é que nós queremos como partido. E nós temos que estar principalmente afinados com a grande parcela do eleitorado brasileiro que exige mudanças de comportamento e de rumo do Senado da República. E eu quero lembrar a vocês que os 27 senadores que, de alguma forma, precisavam renovar o seu mandato, me parece que 5 conseguiram. Que um foi eleito governador, outro vice-governador, os outros 20 ou não foram candidatos ou foram derrotados. A sociedade deu um recado muito claro de que não era esta forma que esperava que o Senado se comportasse. Então, muitas vezes, a busca pelo poder, de um espaço numa mesa ou numa comissão, pode fazer com que haja uma subserviência e um atrelamento absolutamente indesejável, né, dentro do processo legislativo. E nós estamos aqui muito confiantes, muito tranquilos de que esse é o caminho que o PL tem que trilhar, de se posicionar claramente a favor dessa parcela expressiva da nossa sociedade que exige mudança de rumos do Parlamento brasileiro. Senador, a presidência do Senado é que pode pautar ali o pedido de impeachment do ministro do STF. Isso, quando a candidatura do PL é oficializada, isso é um modo também de fazer pressão aos ministros do Supremo, ao Judiciário? Eu vou repetir o que eu disse anteriormente. A nossa candidatura não é contra ninguém. Nossa candidatura não é vindita, não é uma candidatura de uma vingança, é uma candidatura legítima do partido que tem o maior número de senadores desta casa. O impeachment está previsto na Constituição brasileira, como existem outros dispositivos. É evidente que todos nós devemos vassalagem, lealdade e obediência à Constituição brasileira. É assim que nós vamos nos comportar e esperamos que os demais poderes o façam. E os eventuais excessos, evidentemente, precisarão passar, né, pelo crivo, né, pela ação dos poderes constituídos. Nós acreditamos no diálogo, nós acreditamos nas tratativas, mas acreditamos, sobretudo, na Constituição do Brasil. Senador, todos os senhores são muito próximos, né, do presidente Jair Bolsonaro. Queria aproveitar essa oportunidade para perguntar como que o presidente tem visto a candidatura do senhor e se esse incômodo que o senhor me descreveu é compartilhado por ele. O que ele tem pensado sobre isso? Olha, o presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, é um dos mais importantes políticos do nosso país. Ele continua ativo,
conversando conosco sobre política, né, fazendo a sua parte, a sua atividade como presidente da República, tá? E, evidentemente, nós conversamos com o presidente antes de lançarmos a nossa candidatura. Senador, você acompanhou ontem no plenário o resultado sobre a candidatura não ser contra ninguém. O senhor conseguindo a vitória, o êxito aqui, a ideia do senhor é se reunir com os ministros, conversar com o STF, dar reuniões para acalmar os ânimos, para tentar essa harmonia, ou pelo menos resgatar essa harmonia? Eu acho que o Brasil precisa, né, de normalidade democrática. Né? É evidente que na hora em que chegarmos à presença do Senado da República, se Deus quiser com o apoio dos nossos pares, a nossa postura vai ser de presidente de um poder, né, que é um dos mais importantes, né, do nosso país. Então, nós trataremos a todos de forma institucional, com civilidade e respeitando as prerrogativas que cada poder tem. E o Supremo Tribunal Federal é um poder que merece o nosso respeito e vai ter o tratamento que a Constituição e a civilidade determinam. Senador, não sei se o senhor acompanhou ontem no plenário, o senador Flávio estava lá, fez um pronunciamento diretamente ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em relação aos deputados que sofreram ações, né, do TSE, do STF, e o Rodrigo Pacheco deu uma resposta dizendo que, inicialmente, por se tratar de deputados, caberia ao presidente da Câmara fazer alguma coisa, tentar alguma interlocução com o STF. Pareceu estar se eximindo um pouco da responsabilidade de atuar nesse caso. Eu queria ouvir a sua avaliação sobre essa resposta e talvez, se o senador Flávio também quiser falar sobre a resposta do Pacheco. Não, ali foi uma colocação oficial de algo que é público e notório, salta aos olhos de todo mundo. Se tivesse, no meu ponto de vista, o Senado, nesse momento, está numa situação de completa entrega. Deixou de defender até as prerrogativas parlamentares mais vitais, mais sagradas. E óbvio que o presidente do Senado, como presidente do Congresso, ele não pode se eximir dessa responsabilidade. Tanto é que ele solicitou que nós fizéssemos a formalização disso para o presidente do Congresso, e é o que o partido vai fazer. Mas acho que não precisaria disso, são fatos públicos, né? Então isso preocupa demais, porque a partir do momento que um parlamentar tem medo de fazer um discurso da tribuna, ou tem medo de postar alguma coisa em suas redes sociais, porque ela pode ser bloqueada, porque ela pode tomar uma multa, como tomou o senador Cajuru, isso a gente não pode concordar, isso não pode ser uma coisa normal. Por isso que a candidatura do Rogério Marinho não é contra ninguém, não é ameaçando ninguém, pelo contrário. As falas que eu tenho feito de maneira pública são exatamente no sentido inverso, de buscar a normalidade, de buscar o reequilíbrio, de buscar a interdependência entre os poderes, que é esse que nós temos, uma interdependência que hoje em dia há um desequilíbrio. É por isso que surge naturalmente, além de ser o maior partido com senadores eleitos, o PL tem essa legitimidade, mas também porque há, no meu ponto de vista, dentro do próprio Senado, as conversas individuais com muitos senadores apontam nessa linha, que há uma insatisfação com a atual presidência em função dessa postura. Ninguém tem nada contra a pessoa física do atual presidente. É um gentleman, um cara super inteligente, né, que atende bem os senadores. Não está se discutindo isso. A discussão é sobre algo maior. E essa foi a conclusão que chegou para a aclamação do nome do futuro senador Rogério Marinho para concorrer à eleição. É que a gente tem obrigação de dar um retorno para essas pessoas, né, que estão nas ruas ou que não estão nas ruas, mas também não concordam com o rumo que o Brasil está tomando. E, sem dúvida alguma, o presidente Bolsonaro vai continuar sendo um grande ator político, se não o maior ator político no Brasil nos próximos 4 anos, e vai ter um papel fundamental não só nas eleições de 2024, como nas eleições de 2026, quando 2/3 do Senado vão se renovar. Senador, a gente está acompanhando uma série de contestações no pós-eleições do próprio processo eleitoral. Hoje teve uma aqui dentro do Congresso Nacional pedindo cancelamento das eleições, pedindo volta de cédulas de papel. O senhor, como candidato à presidência do Congresso Nacional, enfim, como que o senhor se posiciona? O senhor se compromete com a preservação do processo eleitoral brasileiro? Bom, eu queria só complementar o Bolsonaro, depois eu lhe respondo aqui, Flávio. Eu acho que o pior pecado que pode existir para um ser humano é a omissão. Tá? Então, o presidente do Congresso Nacional não pode se omitir na hora em que a liberdade e a inviolabilidade do mandato está em jogo, porque isso significa uma agressão direta ao parlamento brasileiro. Os congressistas brasileiros, eles precisam ter a condição de expressarem livremente as suas opiniões.
A legislação brasileira já permite, através dos instrumentos da calúnia, da injúria e da difamação, que eventuais excessos sejam reparados. E quaisquer outras sanções que porventura vierem a ocorrer, necessariamente precisam ser frutos do consentimento comum, ou seja, um projeto apresentado ao parlamento, votado nas duas casas e depois virá lei. E não esse ativismo, essa criatividade judicial que está implantada no país, como se nós estivéssemos permanentemente num quadro de exceção. Eu vou usar uma expressão popular aqui, gente. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, se hoje uma parcela da população, identificando o presidente Bolsonaro e os seus aliados como adversários, aplaudem a exceção e o arbítrio, no futuro isso se voltará contra eles. Nós temos que defender o Estado de Direito e a liberdade. Então não se deve admitir e nem se deve permitir que as pessoas se calem diante do arbítrio e da exceção. E nós faremos isso de forma serena, sem gestos largos, sem jactância, sem briga, utilizando o único instrumento que está acima de todos nós, que é a Constituição brasileira. A lei maior, que infelizmente tem sido excepcionalizada de uma forma que está sendo banalizada. Isso é importante que seja dito. As manifestações que ocorrem no Brasil hoje são feitas de acordo com a Constituição brasileira. O presidente, no primeiro dia, após o resultado das eleições, foi a público dizer que as manifestações democráticas sempre serão bem-vindas, estão acobertadas pela nossa Constituição, desde que não utilize os métodos que sempre foram utilizados pela esquerda no nosso país. Até porque a indignação seletiva, ela faz mal às pessoas. Então, a depredação de bens públicos, o cerceamento do direito de ir e vir das pessoas, né? O assédio moral ou pessoal, isso tem que ser combatido, compelido e não pode ser tolerado. Agora, a população democraticamente se expressar pela sua irresignação, pelo seu inconformismo, faz parte do processo democrático. E nós não temos que ter medo da democracia. Nós temos que ter medo dos excessos, do radicalismo, ou daqueles que se utilizam, né, desses subterfúgios para praticarem atos, aí sim, antidemocráticos e do cerceamento da liberdade de expressão das pessoas. Então, isso é o que ameaça a nossa democracia. O processo e as instituições são sólidas, são maduras, e eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil vai continuar como sempre foi, um país livre e democrático. Agora, nós não podemos ter, e estamos assistindo muito isso, uma indignação seletiva em relação a esse ou aquele grupo político, por paixão ou por ressentimento.